Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de eletricidade básica, né, do módulo 53 de 2025, tá? Pessoal, a atividade ela tem todo um contexto aqui na parte de cima, né, falando um pouquinho sobre as áreas da engenharia. Seria bastante interessante que vocês fizessem uma leitura, tá? Eu vou pular diretamente para a análise da questão aqui para a gente não estender muito do nosso vídeo, tá certo? A ideia central aqui é que nós temos um circuito, tá, pessoal, onde nós temos 4 malhas, conforme vocês estão vendo aqui, ó, malha 1, malha 2, malha 3 e malha 4, tá? E é para a gente fazer uma análise aqui dessas malhas, né, utilizar aqui uma análise de malha e apresentar todas as equações para a gente chegar aos valores das correntes características aqui em cada uma dessas malhas, tá certo? Então, quando a gente vai fazer análise de malhas, né, normalmente a gente utiliza aí as leis de Kirchhoff, tá certo? Que vocês estudaram em disciplinas de eletricidade básica para a gente poder fazer essa análise, tá? Então, vamos iniciar a resolução dela aqui fazendo a aplicação da análise de malhas, né, proposta ali por Kirchhoff, tá? Para que a gente possa, então, finalmente calcular essas correntes, beleza? Então, pessoal, nessa análise de malhas, a gente costuma seguir um passo a passo aqui, tá? Onde o primeiro desses passos aí que a gente segue seria basicamente arbitrar aqui um sentido de corrente para cada uma das malhas, tá certo? E quando a gente fala arbitrar, o sentido pode ser o que vocês quiserem aqui, tá? Seja essa corrente circulando, percorrendo a malha aqui no sentido horário, ou seja ela percorrendo a malha no sentido anti-horário também. Tanto faz, tá certo? Os resultados lá no final, eles acabam sendo os mesmos, beleza? Então aqui na primeira malha, malha número 1, tá? Eu vou arbitrar aqui que a nossa corrente ela está seguindo no sentido horário aqui, ó, tudo bem? Saindo do positivo da fonte e indo em direção ao negativo dela aqui, ó. Fazendo algo mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó, tá certo? Então, vamos chamar aqui de corrente I1, tá? A corrente da malha número 1, beleza? E aí, pessoal, só para facilitar um pouco a minha análise aqui, eu vou escolher o mesmo sentido para todas as outras malhas, tá? Então, vou escolher aqui sentido horário também, tá? Na nossa malha 2, vamos chamar essa corrente aqui de corrente I2. A mesma coisa aqui, ó, na nossa malha 3, vamos chamar essa corrente de I3, beleza? E na nossa malha número 4 também vou adotar aqui o sentido horário, ó, tudo bem? Então, vamos chamar aqui de corrente I4. Tá? Então, beleza. Uma vez que a gente arbitrou aqui os nossos sentidos de corrente, tá certo? Uma coisa que a gente costuma fazer aqui, pessoal, é colocar uma polarização aqui nos resistores, tá certo? Que significa aqui, basicamente, a queda de tensão que nós temos aqui. Então, essa polarização, ela funciona da seguinte forma, ó. Por padrão aqui da análise de Kirchhoff, onde a corrente, ela entra no resistor, a gente geralmente coloca um sinal de mais aqui, ó, tá? Então, percebam como eu escolhi o sentido aqui horário, a corrente vai entrar no resistor aqui pelo lado esquerdo. Então, onde ela entra no resistor, a gente coloca um sinal de mais, onde ela sai do resistor, a gente coloca um sinal de menos aqui, tá? Então, seguindo aqui, ó, essa nossa análise, aqui em cima, nesse resistor, nós vamos ter um sinal de mais e aqui menos, ó, tá entrando por cima aqui, saindo por baixo, tá? No R4 aqui ela está entrando pela direita e saindo para a esquerda, beleza? Na fonte a gente não coloca esses sinais porque a fonte ela já tem a polaridade dela, né? Aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo, tá? Esses sinais aqui vão nos ajudar a fazer depois a construção aqui das equações aqui para cada uma das malhas, tudo bem? Agora a mesma coisa aqui para nosso I2, ó. Perceba aqui que no R2 a corrente está entrando aqui pela esquerda, está saindo aqui pela direita, tá? Aqui no R8, ó, entra por cima, sai por baixo, então é menos. No R5 entra pela direita, sai pela esquerda. E aqui no R7, pessoal, tem uma situação aqui dessa nossa análise de Kirchhoff, que o R7 ele compartilha duas malhas. Então aqui a gente faz a leitura dele duas vezes, tá certo? Uma vez é para a corrente I1 e outra vez é para a corrente I2, ó. Então aqui a gente vai colocar um mais, ó, embaixo, porque ela está entrando por baixo, e um menos aqui na parte de cima. Então percebam que eu tenho dois sinais aqui, ó, tudo bem? Então aqui a gente faz a leitura duas vezes. Aguarda um minutinho que a gente já vai chegar lá, tá? Vamos fazer essa distribuição desses sinaizinhos aqui. Então a mesma coisa que nós vamos ter aqui para o nosso resistor R8, ó. Então ele vai ter um mais aqui embaixo, um menos aqui do lado de cima, e o R8 compartilha a malha 2 com a malha 3, tá? Aqui no R3, ó, ela entra pela direita, sai pela esquerda. No R10 entra por cima, é mais, sai aqui por baixo dele, é menos. Entra pela direita aqui no R6 e sai aqui pela esquerda também no nosso R6, tá?
Para o R7 vamos fazer a mesma análise, ó. Aqui eu tenho, aliás, para a malha 4, né, vamos fazer a mesma análise, tá? No meu R10 aqui, ó, a corrente ela vai entrar aqui por baixo, vai sair aqui por cima, tá bom? Aí ela vai entrar aqui, ó, pela direita e sai pela esquerda no R9, entra por cima, sai por baixo aqui no R14, entra por cima, sai por baixo no R13 e assim a gente vai fazendo, ó. Entra pela direita, sai pela esquerda em R12, entra por baixo e sai aqui pelo lado de cima em R11. Então a gente fez a distribuição aqui desses sinais em todos os nossos resistores, tá? Colocar esses sinais, pessoal, não é obrigatório, tá certo? A gente só utiliza eles aqui para que a gente consiga fazer uma visualização completa aqui do nosso problema e tudo mais, tá? O próximo passo que nós vamos fazer, pessoal, vai ser aplicar, tá, a segunda lei de Kirchhoff, a lei das tensões, tá certo? Então, a lei das tensões, ela nos diz que se eu vier aqui e fizer a somatória de todas as tensões que eu tenho em uma malha, o resultado dessa somatória é sempre igual a zero, tá? Então, isso é aqui a lei das malhas de Kirchhoff ali, ela nos diz, tá? Então, segunda lei, lei das malhas, ou também conhecida como lei de Kirchhoff das tensões, tá? Então, nós vamos começar aqui a escrever uma equação matemática, ó, para essas nossas malhas, beleza? Então, vou escrever aqui para a malha número 1, tá? Então, vamos lá, malha 1. Então, eu vou somar tensões, tudo bem, pessoal? A gente sabe que, então, para a gente calcular a tensão V, a gente vai multiplicar R vezes o valor da corrente que passa por esse resistor. Aqui entra a lei de Ohm, né? Então, por exemplo, ó, se eu for começar a olhar a nossa malha, tá? A partir desse ponto aqui, eu poderia começar a ler ela em qualquer ponto, tá certo? Percorrendo o sentido da corrente aqui. Eu vou escolher aqui nesse cantinho, tá? O primeiro resistor que eu vou ler aqui vai ser o meu resistor R1. Então, para eu encontrar a tensão dele, pessoal, a gente vai fazer o valor do resistor, que é 1K, tá certo? Que multiplica a corrente que passa por ele, ó. R é 1K vezes o I, e essa corrente é a corrente I1. Eu não tenho o valor de I1 ainda, tá, pessoal? Então eu vou deixar I1 aqui como uma variável, porque o I1 é o valor que eu estou procurando, é o que o exercício quer que a gente resolva ali, tá? Então, como que vai ficar exatamente a leitura dessa malha? Ela seria assim, ó. Então, é R vezes I, tá? Então seria o R1, que ele vale 1K, que multiplica a corrente que passa por ele, que é a nossa corrente I1. Ó. Então é assim que eu iria ler a tensão aqui do meu primeiro resistor, tudo bem? E aí, gente, uma coisa que para facilitar a nossa vida, tá? E realmente isso aqui facilita bastante. Vocês estão vendo todos os resistores aqui, eles são de 1K, ó, tá certo? Todo mundo aqui é de 1K. Como todos eles estão em quilo-ohms, ou seja, esse K aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, só para facilitar o cálculo, tá? Eu vou tirar esse K daqui e vou fazer o cálculo simplesmente com 1, beleza? E depois lá no final, lá no resultado final, eu venho e devolvo esse K aqui também. Porque o K vai aparecer em todos os lugares, então vai ficar um pouco mais complicado ficar escrevendo K toda hora aqui, tá? Então eu vou deixar somente como 1 e 1. Então, entendam que aqui é 1K, tá certo? Que multiplica e 1 aqui, ó, que é o nosso primeiro resistor, beleza? Isso vai facilitar bastante a nossa análise aí, tá? Então agora eu vou percorrer a malha, ó, no sentido, tá certo? Da corrente que eu escolhi aqui, ó, arbitrando ele, tá? Então nós vamos ler aqui, ó, mais, tá certo? Ó, sinalzinho de mais aqui. 1, né, que é 1K, que multiplica a corrente I1 também, ó. Tô lendo R7 agora. Então mais 1 e 1, tudo bem, ó? Esse aqui é a leitura da tensão em cima do resistor R7. Só que vocês se lembram que eu falei para vocês que o R7 ele compartilha a malha, né? Então percebam aqui, ó, que eu fiquei com um sinal de mais e um sinal de menos. Eu preciso ler esse resistor duas vezes, tá? E agora que entra aqui essa questão desses sinais que a gente colocou aqui. Se eu tenho mais com menos, pessoal, tá? Mais com menos dá menos, né? Então a próxima leitura que eu fizer aqui, ó, ela vai ser negativa. Então, como mais com menos dá menos, eu vou ler menos 1 vezes a corrente que passa por ele na outra malha, que no caso é a nossa corrente I2. Entenderam a situação? Se por acaso eu tivesse pego aqui a corrente no sentido contrário, ficaria mais e mais. Mais com mais daria mais, eu iria somar ela aqui, ó. E aqui ficaria um sinal de mais, mas em algum lugar do nosso cálculo esse sinal aqui ele seria compensado, tá certo? Então mesmo que eu invertesse aqui o sentido da corrente, lá no final, no resultado final, os sinais eles vão se compensando, de modo que a gente tem o mesmo resultado, tá? Então, de novo, ó, eu leio esse cara duas vezes, uma vez para a malha I1, tá aqui, ó, 1 e 1. Leio ele com a malha I2 também, ó, tá? Então, 1 e 2 e depois eu venho aqui e escolho o sinal, tá? Então, o sinal a gente vai levar em consideração que eu tenho sinais diferentes, né? Mais com menos,
e isso aqui é menos. Ó. Então eu vou subtrair um do outro aqui, tá? E a gente continua a leitura normalmente, ó. Então eu vou vir aqui agora, mais, beleza? Ó, no sentido da corrente I1, 1 que multiplica a corrente I1. Eu estou lendo R4 agora. E a gente chegou na fonte, tudo bem, pessoal? A fonte ela tem a polaridade dela, tá certo? Ó, é positivo do lado de cima, negativo aqui do lado de baixo, tá? E lembrando que eu estou somando tensões. A fonte já é uma tensão, ela já é 12 volts. Então eu não preciso fazer 12 vezes I1 aqui. Como ela já é tensão, a gente coloca simplesmente o valor dela. E percebam, pessoal, que pelo sentido que eu escolhi aqui, eu estou pegando, ó, tá? O terminal negativo primeiro, ó. Eu vou passar primeiro pelo negativo. Então aqui eu vou ler menos 12, tá? Se eu tivesse escolhido a corrente no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário, eu iria ler mais 12 aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que o sinal eles vão se compensando aqui. Eu iria ler mais 12 porque eu estaria pegando ela pelo lado de cima, tá? Ó. Mas como eu escolhi o sentido horário, a gente vai passar pelo terminal negativo primeiro. E aí percebam que depois que eu passar pela fonte, eu chego aqui nesse pontinho azul que eu marquei, que foi onde eu comecei a ler a malha, tá? Quando a gente chega aqui, a nossa leitura está concluída, a gente vem aqui, então diz que isso é igual a zero. Então aqui eu tenho a aplicação da segunda lei de Kirchhoff. Eu somei todas as tensões da malha, todas, tá certo? E o resultado disso é sempre igual a zero, beleza? Então só para organizar aqui as nossas equações, tá, pessoal? Eu vou já agrupar esses I1s, I2, I3 e I4 que vão aparecendo aqui, ó. Percebam que nessa equação eu tenho 1, 2, 3 e 1 aqui, ó, tá? Então eu tenho 3 e 1, beleza? E eu tenho menos I2 aqui, ó, tudo bem? Esse menos 12 eu vou jogar para o lado direito ali do nosso igual, tá? Ele vai passar para o lado de lá positivo, então ele vai ser igual a 12, beleza? Então essa daqui seria a primeira das equações aqui que nós temos que trabalhar mais à frente aí, tá? Então, só lembrando que esse 3 aqui tem um K junto, que eu estou omitindo aqui, e aqui eu teria 1 e 2, ó. Eu escrevi somente I2 para facilitar um pouquinho também as nossas análises, mas seria 1K vezes I2, tá? Não podemos esquecer disso. Lembrando de novo que lá no resultado final eu vou devolver esse K aqui para a gente finalizar os cálculos, tá? Então beleza, ó, encontrei aqui uma equação para a malha número 1, eu vou só puxar ela aqui para baixo para o meu circuito não sumir, tá? E eu vou fazer então a mesma coisa agora para a malha número 2, beleza? Depois a gente traz aquela equação ali para o lado de cima. Vamos lá, malha 2, tá? Eu vou fazer esse processo passo a passo com vocês aqui, só para vocês perceberem que é uma coisa que vai acontecer com esse circuito, tá bom? Depois para as outras duas malhas a gente faz um pouquinho mais rapidinho, tá? Então eu vou escolher um lugar para começar a ler a malha, eu vou pegar esse pontinho azul aqui e vou ler a malha aqui no sentido horário que eu escolhi. Então mesma coisa, a gente vai somar as tensões, ó. Então aqui em R2 eu tenho 1, tá certo? Que multiplica I2, ó, tá? É o R vezes o I. Aí eu tenho aqui, ó, mais a leitura do R8, ele compartilha as malhas, tá certo? Então eu tenho 1 e 2, tudo bem? Percebam que os sinais ficaram trocados, ó, mais e menos. Então eu vou ler ele de novo, só que agora a segunda leitura é negativa. Então menos 1 e 3 aqui, ó, tá? Então li ele uma vez pela malha 2, leio ele de novo com a malha 3, com o sinal trocado aqui, a gente faz uma subtração. Seguindo aqui, pessoal, então nós vamos ter aqui, ó, mais, tá certo? 1 que multiplica a nossa corrente I2. Eu estou lendo agora o R5, ó, tá? Seguindo aqui, vamos ler o R7, ó, mais 1, tá? I2, só que esse cara compartilha a malha. Então eu tenho que ler novamente, ó, sinal negativo, porque eles estão trocados. Então menos 1 e 1. Então percebam que ele compartilha a corrente da malha 2 e a corrente da malha 1. Então eu leio ele uma vez para I2 e uma vez para I1, tudo bem? E aí eu venho aqui e chego no meu pontinho aqui, ó. Essa malha não tem fonte, tá? Então, somei todas as tensões, não vai aparecer um número sozinho, igual esse menos 12, que o menos 12 só está na malha 1, aqui não tem fonte nenhuma. Quando isso aqui aconteceu, a gente vem e diz que isso é igual a zero, tá? Então nós vamos vir aqui novamente, beleza? E vamos agrupar aqui todos os nossos I1s, I2 e I3 aqui, ó, beleza? Percebam que aqui nessa malha eu tenho somente menos 1 e 1, tá? Então eu vou organizar na sequência, tá, pessoal? I1, depois I2, depois I3, tá? Para ficar mais organizado. Então menos 1 e 1, para facilitar, eu vou escrever como menos I1 aqui, ó, tá? Menos I1 é o mesmo que menos 1 e 1.
E lembrando que tem um K aqui, ó, tá? Que nós estamos omitindo aqui do nosso cálculo, beleza? Então eu tenho menos 1 e 1. Vamos ver quanto de 2 que eu tenho aqui nessa segunda expressão. Pessoal, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 e 2, ó. Então, mais 4 e 2, beleza? E aí percebam que aqui nessa expressão eu também tenho menos 1 e 3, ó. Então eu vou escrever do mesmo jeito que eu fiz com 1 e 1, então menos e 3, tá? E isso aqui é simplesmente igual a zero aqui, ó, na nossa expressão, tá bom? Então essa daqui seria a segunda equação aí que nós estamos procurando para poder calcular as correntes dessas malhas. Malha número 2. Vamos ter que fazer isso para as 4 malhas, tá, pessoal? Então eu vou circular essa equação aqui. Vou trazer ela aqui para o lado de baixo, tá? Só para me dar um espaço ali e o meu circuito não sumir, beleza? Vamos fazer então a mesma coisa para a nossa malha número 3, ó. Então vamos lá, malha 3, certo? E, gente, eu acho que vocês já conseguiram perceber, né? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, para a malha 2, tá? Eu estou lendo a malha 2. Percebe que na malha 2 tem 4 resistores, tá certo? 4 resistores na malha 2. Então eu posso vir aqui e somar basicamente, ó, 1, 2, 3 e o 4. Eu teria 4 e 2, beleza? E o 4 e 2 apareceu aqui na minha expressão, tá? Aí eu tenho 2 resistores que compartilham a malha, vocês estão vendo? Ó? Esse resistor na segunda leitura é negativo, então eu tenho 4 e 2 com menos 1, beleza? Ó, 1 por causa do valor do resistor e 1, com menos 1 e 3. Ó. Então não preciso ficar escrevendo a equação inteira e tudo mais, tá? Vamos tentar aplicar isso aqui para a nossa malha número 3 para ver se vai dar certo. Ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 resistores compartilhando a malha 3, beleza? Então como é que vai ficar essa nossa leitura aqui? Ó? Ela vai ficar assim, ó, já somando 4 e 3, beleza? E eu tenho 2 resistores compartilhando a malha com sinal trocado, vocês estão vendo? Ó? Então eu vou ter aqui menos, tá certo? 1, né? E 2, ó. Então menos e 2, tá? E eu tenho também aqui, ó, um compartilhamento, né, desse resistor com a malha 4, ó, tá? Então nós vamos ler ele negativo, porque o sinal é trocado, menos e 4, tá? E isso aqui é igual a zero. Ficou um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, né? Só vou organizar, então, essa expressão de novo para deixar na ordem, tá? Primeiro i 2, depois i 3, depois i 4 e assim por diante, ó. Só trocando eles de lugar. Menos i 2, tá certo? Mais aqui, ó, 4 e 3. Não estou mudando o lado da igualdade nem nada, tá, pessoal? Só estou reorganizando eles aqui, ó. Então, menos i 2 mais 4 e 3 e menos i 4. Isso aqui vai ser igual a zero aqui para nós, beleza? Então, vou pegar essa expressão, vou só copiar ela aqui, tá? E vou trazer ela aqui para o lado de baixo para a gente já começar a construir aqui o nosso sistema de equações. Uma vez que eu imagino que vocês já observaram que isso aqui vai virar um sistema, né? Tipo, I1 seria x, I2 y, I3 seria z e o I4 seria um t, por exemplo. Eu tenho 4 variáveis aqui no meu sistema, tá? E aí a nossa última malha, tudo bem, pessoal? Então vamos lá, ó, malha número 4 aqui, ó. Tá? Eu vou usar a mesma técnica que eu usei aqui para a malha número 3, ó. Quantos resistores que nós temos aqui, né, na malha número 4? Percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então eu tenho 6 aqui, ó, todos eles valendo 1, né? Vamos somar o valor deles, nós teríamos aqui, ó, 6, beleza? E 4. Importante notar que se os resistores fossem de valores diferentes, pessoal, a gente faria a soma deles mesmo, tá? Se esse aqui fosse 2, 3, 4, eu iria somando os valores deles aqui. Aqui deu 6 porque todos eles são de 1K, né? Então eu teria 6 e 4, ó, tá? E aí eu tenho um compartilhamento de malha somente no R10 aqui, ó, em sentido contrário. E ele compartilha a malha com a malha número 3, né? Então eu tenho corrente I4 e corrente I3 passando nele. Como está em sentido oposto, a gente lê com sinal negativo, então seria menos 1 e 3, né? Então, ou seja, simplesmente menos I3 e isso aqui é igual a zero, tá? Do mesmo modo, só reagrupando, eu vou deixar o I3 primeiro, ó, então menos I3, tá? Mais 6 e 4, e isso aqui é igual a zero, tá? Então, essa daqui seria a expressão matemática que eu tenho aqui para a nossa malha número 4, tá?
Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou só arrastar ela aqui mais para baixo, tá? Para que a gente consiga organizar certinho todos esses cálculos aqui, ó, beleza? E aí, pessoal, uma vez que eu tenho aqui, então, essas 4 expressões aqui, ó, para a malha 1, para a malha 2, para a malha 3 e para a malha número 4, eu posso construir agora um sistema de equações, beleza? E depois que eu resolver esse sistema, eu já consigo encontrar aqui os valores das nossas correntes todas aqui, tá? Eu vou só pausar o vídeo aqui, vou escrever esse sistema de equação rapidinho aqui e já volto aí para a gente poder discutir sobre ele, tá?